Bom dia, meu irmão e minha irmã que nesse momento acessa esse vídeo, essa live. É muito bom estarmos juntos aqui. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 1º de setembro, terça-feira, 1º de setembro de 2020, agora são 8 horas. Louvamos a Deus por estarmos juntos nessa manhã. Quero desejar que Deus esteja abençoando grandemente sua vida, sua família e tudo que cerca você. Novamente dou bom dia para os que vão chegando aí, e Deus esteja abençoando sua vida. E desde já, se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe ele com outros. Nós transferiremos ele para o YouTube também logo após, então você pode compartilhar e juntos estaremos vendo tudo aquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Ontem comecei a falar com os irmãos no texto de João, capítulo 6, versículos 16 a 21, sobre o tema a trajetória da provação. E nessa manhã eu quero continuar falando com você sobre isso, sobre esse tema, e quero convidar você a, mais uma vez, irmos para o texto. João capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ontem nós vimos o versículo 1, versículo 2. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Entraram num barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava agitado por um vento forte. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não temais." Então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Louvado seja Deus pela palavra dele. Nós temos uma trajetória. E a nossa trajetória, muitas vezes, é uma trajetória de provação. Repito, nós temos vivido esse tempo de pandemia e é uma provação para todos nós, um período que temos passado. E não é só eu, não é só você, não é só nossa família, não são só os que residem em um ou outro estado do Brasil, não é só o Brasil, não é só a América do Sul, mas é todo mundo. O mundo todo está vivendo esse tempo de pandemia. Pois bem, uma provação. Quando vai acabar? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que na trajetória da provação, na trajetória da história da nossa vida, nós podemos ter certeza de que Deus está cuidando de nós. Ontem nós vimos, baseados no versículo 16 e versículo 17, que essa trajetória de provação é o resultado de uma decisão. Quando tomamos decisões, as decisões que tomamos, elas nos levam melhor dizendo, diante das decisões que tomamos, a reações ou até mesmo ações que devemos ter ou consequências que acontecem mediante as decisões que tomamos. Como pastor, particularmente, digo que muitas vezes há decisões que nós tomamos ministerialmente que muitas vezes nos levam a experimentar os espinhos da trajetória. Quantas vezes Deus realmente está lá, como disse a Paulo, né? Minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então há decisões difíceis que nós temos que tomar. Pois bem, nessa trajetória da aprovação, o resultado de uma decisão. Mas essa trajetória da aprovação, mediante as decisões que nós tomamos, o que eu quero trabalhar com os irmãos agora é que ela apresenta desafios à nossa vida. Se você toma uma decisão, há desafios. E quando olho para isso, eu vejo aqui no texto bíblico que eles entraram no barco, versículo 17, iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Como dissemos antes, 14 quilômetros para atravessar. Havia escurecido, estava ficando noite.
e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. Versículo 18, e o mar estava agitado por um forte vento. Nós vemos aqui no texto que esses homens eram homens profissionais da pesca, experientes. Portanto, haveria surpresas? Há surpresas? Será que, diante da experiência que temos na vida, eu estou com 49 anos, há muitas coisas que são surpresas na minha vida que vão acontecer ainda. Existem coisas que não esperávamos que acontecessem e acontecem. Então, será que há ou não surpresas? Eu faço isso como uma afirmação e ao mesmo tempo com uma pergunta. Será que há surpresas? O que esses desafios nos apresentam durante a trajetória da nossa provação? Eu olho para o texto aqui e quero pensar com você sobre os desafios concretos que esses homens, pescadores experientes, profissionais da pesca, enfrentaram. Primeiro, havia escurecido. Eles estavam acostumados a navegar no final do dia, no início da noite, à noite, no Mar da Galileia. Era comum para eles. Comum. Durante 18 anos, como pastor no sul de Minas Gerais, e desses 18 anos, aproximadamente 10 anos como coordenador de associação e mais 4 anos como presidente da associação, eu viajei muito pelo sul de Minas, muito mesmo. Então, e o sul de Minas é uma região geograficamente extensa e às vezes nós precisamos fazer viagens, por exemplo, sair de Jacutinga para ir até Varginha, 200 quilômetros, 240 quilômetros, alguma coisa assim, 200 e poucos quilômetros. Se tornou algo muito simples. Então, algumas coisas se tornam, aos nossos olhos, corriqueiras, comuns. Esses homens tinham desafios concretos na vida deles que para eles eram comuns. O escurecer, Jesus não estava no barco, Jesus não estava com eles. E, nesse sentido, uma coisa que nós notamos neles é que eles tinham confiança naquilo que estavam fazendo. A confiança sempre é fundamental na vida, mas tem que tomar cuidado no que confia, não é? Mas outra coisa que nós vemos, que nós temos aí, diante dos desafios concretos, eles se tornam previsíveis também. Olha para a vida deles. Diz o texto aqui, e o mar estava agitado por um forte vento, versículo 18. A agitação do mar e o vento forte. À noite, comum, sem problema nenhum naquele local. Estavam acostumados com isso. O mar, lembra do lago, né? Fica entre montanhas. Então eles estavam acostumados com o quê? Era previsível os desafios do quê? Da viagem. Os desafios da viagem. Como eu disse, né? Como quando você percorre estradas e estradas melhores, estradas piores, de melhor condição, de pior condição. Nós temos desafios que são previsíveis. Olha, cuidado que você vai para lá, tem muito buraco naquela rodovia. Olha, aquela rodovia é muito sinuosa, cheia de curvas. Cuidado com aquela curva em tal local. Assim por diante. Desafios que são previsíveis, perigos da viagem. Agora, existe uma coisa também, o desafio imprevisto. E nesse ponto, nós vemos no texto bíblico algo muito maravilhoso. Versículo 19, diz assim, João 6,19. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, 25 ou 30 estádios, isso dá entre 4,5 km a 5,5 km aproximadamente, eles viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco e ficaram com medo, ficaram com muito medo. Alguém andando sobre as águas. As ondas, sem problema nenhum. O vento, sem problema nenhum. Escureceu, está tudo certo. Mas alguém andando sobre as águas é algo imprevisto. Dentro disso, eles ficam o quê? Espantados. Os desafios, então, como entendemos? Os desafios concretos, os discípulos podiam dizer, estes nós já conhecíamos, isso nós já sabíamos que ia acontecer. Estava escuro, Jesus não estava conosco, tantas coisas a mais.
Agora, os desafios imprevisíveis, os desafios previsíveis, melhor dizendo, o vento, as ondas fortes, esses nós estamos preparados para os perigos da viagem. Agora, ver Jesus andando por sobre as águas, nisso ficaram o quê? Com muito medo, diz o texto bíblico. O que podemos entender sobre a trajetória da provação que apresenta os desafios para a nossa vida? Nós devemos entender que os desafios concretos que temos na vida devem ser encarados com confiança. Nós sabemos que decisões que tomamos nos levam a situações que devemos enfrentar. Decisões que tomamos levam a situações que devemos enfrentar. E se sabemos o que está por vir, devemos ter confiança no Senhor. Devemos também sempre nos preparar para enfrentar os desafios que são previstos com dependências nas forças do Pai. Os discípulos sabiam que iam atravessar aquele mar, naquele horário, com o vento forte e com as ondas batendo no barco, com força, veementes. Mas eles estavam dependentes de Deus. Na nossa vida, nós devemos depender do Senhor também para cruzarmos essas ondas fortes. Não são as nossas forças, mas aquilo que Deus faz por nós. Agora, quanto àquilo que são aos desafios imprevisíveis, eles devem ser enfrentados com profundo temor a Deus, sabendo que Deus vai à nossa frente e que Ele sabe o que acontecerá na nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, quando falamos sobre a trajetória da provação e os seus desafios, enfrentar desafios que nós já conhecemos, muitas vezes é fácil. Os perigos que podem vir são desafiadores, são. Mas enfrentamos. Agora, o imprevisível, precisamos ter temor a Deus e depender da graça do Pai. Como temos trabalhado os desafios às nossas vidas? Uma coisa fundamental na nossa vida é a oração e dependência do Pai. Oração e dependência do Senhor. Quanto mais nós buscamos a Deus na nossa vida, mais nós nos fortalecemos para tudo aquilo que precisamos enfrentar. Quantas vezes nós recebemos notícias, está tudo bem, de repente vem uma notícia que nos deixa perturbados, devemos fazer o quê? Depender do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. E nessa manhã de terça-feira, que nós estejamos dependendo do Senhor, enfrentando os desafios. Amanhã pela manhã, 8 horas, vamos ver o último ponto dessa mensagem. A trajetória da provação nos leva ao desfecho. Vamos estudar juntos o final dessa narrativa. Quero orar agora junto com você, colocar a minha vida e a sua diante de Deus. Mais uma vez eu dou bom dia aos irmãos que estão ali, que deram um bom dia aí, tá? E que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Se você vai ver esse vídeo depois também, que Deus esteja desde já abençoando a sua vida, que Deus cuide do seu coração, da sua família. E vamos orar agora. Pai amado e Deus querido, muito obrigado pela grande certeza que temos, que o Senhor mesmo nos dá, que o Senhor está presente na nossa vida. Embora a trajetória da nossa história, essa trajetória, embora sermos provados nesse tempo, nós sabemos que o Senhor está. Tomamos decisões, sim, mas decisões que nos levam a circunstâncias desafiadoras, nas quais dependemos e confiamos no Senhor e colocamos toda a nossa vida debaixo da sua graça e do seu poder. Por isso, Pai, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado por essa manhã, obrigado pela noite que o Senhor nos deu de descanso, obrigado pelo sustento que o Senhor dá aos nossos lares, obrigado, Pai, pela paz que há no nosso coração, obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E pedimos que o Senhor continue cuidando desse dia. Abençoa todas as famílias, todas as vidas que participam agora desse vídeo, que nos ouvem. Cuida, Pai, sustenta de todas as formas, de todas as maneiras. Abençoa a saúde de cada um. Ó Pai, eu não sei se alguém está acometido de algum problema de saúde, ó Pai. Não sei se alguém que participa está
ou tem algum familiar que foi vitimado pelo Covid, ó Pai, que está infectado por isso, está passando dificuldades, o Senhor cuida, Pai. Cuida daqueles que estão fazendo tratamento em suas casas, cuida dos que estão hospitalizados, cuida daqueles que estão nas unidades de tratamento intensivo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Ó Pai, precisamos tanto da concretização dessa vacina, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, faz isso para a sua glória, Pai. Ó Pai, continua cuidando, cuide de todas as pessoas que, pela sua profissão, ó Pai, não só os profissionais de saúde, mas todos que estão na linha de frente aí e tem maior risco, ó Pai, de contaminação desse Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia, guarda todos. Abençoa, Pai, a necessidade particular de cada um. Esteja, Pai, salvando as pessoas nas nossas famílias que ainda não têm Jesus no coração, possam ter um encontro transformador com Jesus, resgata a vida daqueles que estão longe do Senhor, traze-os de volta, mostra aos seus corações como precisam voltar para o Senhor, ó Pai. Faz um avivamento acontecer em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossos corações, em nossas famílias, ó Pai. Abençoa hoje, dia 1º de setembro, abertura da campanha de missões nacionais, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, porque Ele nos amou. Sim, o Senhor nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Muito obrigado, Pai. Continua cuidando de nós, continua nos guardar, nos dirigir para o seu louvor e para a sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, então, a sua vida, que você tenha um bom dia. Quero lembrar você que hoje à noite, 19 horas, pelo YouTube, Facebook e outras mídias sociais, acontecerá o culto de abertura da campanha de missões nacionais. Será celebrado lá na Igreja Batista do Brás, em São Paulo, mas transmitido online, né, ao vivo para todo o Brasil. Então, todos que acessarem, né? Então, convido você, 19 horas, acesse lá Missões Nacionais no YouTube ou Facebook, isso vai ser compartilhado e realmente vai ser algo muito abençoador. Quero desafiar você a viver essa trajetória da aprovação, na dependência de Deus, porque Deus cuida da nossa vida. Deus abençoe, tenha um bom dia. Se você foi edificado, compartilhe esse vídeo e com certeza Deus edificará outras vidas também. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.